É importante falar, porque aqui tem muita gente falando se operações contra o crime organizado no Morro é necessário ou se está certo, são duas questões diferentes. Eu queria até aproveitar, Fred, só ler um comentário da Helena que fala justamente sobre isso. Ela fala, me parece que uma ação de Estado que não se preocupa em fazer um trabalho efetivo de inteligência e de desarticulação real do tráfico, somente enxugar gelo com operações que se ocupam de peixes pequenos. A ideia de você usar apenas a força militar contra o tráfico no Morro, você tem consequências como esta. Né? Você tem uma alta mortalidade, a gente não sabe quantos dessas pessoas que foram mortas até agora, a gente sabe 64, quantos eram efetivamente parte das quadrilhas, quantos foram vitimados pela troca de tiros ou por algum outro motivo. Né? Então, esse é um aspecto do combate ao crime organizado. Para combater o crime organizado, você precisa ter operações mais amplas, asfixiar as fontes de renda, né? Identificar essas lideranças e isolá-las de forma competente de seus subordinados, né? Ou seja, você ter o controle efetivo nos presídios para que essas lideranças não deem ordens a partir de lá. Você precisa também garantir o fornecimento constante de serviços para a população e segurança para a população nessas comunidades para que elas não fiquem reféns das autoridades do crime. Né? A gente sabe que facções e milícias acabam, de acordo com essa ausência da prestação de serviço do Estado nessas comunidades, elas assumem esse papel e assumem esse papel de forma perversa, né? Cobrando lealdade, cobrando preços exorbitantes, usando essas pessoas como parte da rede de proteção, né, às vezes como escudos, né, porque elas ficam na linha de tiro nesses confrontos. Por isso que um combate exclusivamente militar, ele tende a gerar vítimas e resultados muito menores. Se você tiver uma política consistente de asfixiamento das fontes de renda, do fornecimento de armas, né, das redes de apoio para o escoamento dessa venda de drogas, da compra de armas, né, dos recursos, das ligações que eles têm com a rede de proteção em outros setores, né? A gente vê, por exemplo, são mais de 350 bilhões de reais que o crime organizado tem movimentado dentro da economia formal. Né? Então, se você consegue fechar isso tudo, você tem uma possibilidade de sucesso maior sem esse risco de uma violência. E também expõe o Brasil muito menos à crítica internacional. Eu ia falar justamente isso, sobre a questão da ONU, né? Exatamente. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, ele divulgou no Twitter, né, uma nota falando que estava horrorizado, né, e cobrando a investigação, alertando que isso é consequência justamente dessas operações que não são pensadas num conjunto completo. Né? Aí essa é a nota, né, que foi emitida pelo Escritório da América Latina, foi replicada no Twitter do Brasil, né, e a pedido do alto comissário, né, Volker Turk. Outra entidade que também se posicionou foi a Human Rights Watch, né, o diretor América Latina Brasil, César Munhoz, também postou uma nota no Instagram em que fala, cobrando exatamente o papel da promotoria do Ministério Público para a investigação desses atos. Né? Coisa que nós vimos aqui, a Larissa nos informou que já está a cargo, inclusive, associado com a questão do Alexandre de Moraes. Outra entidade que também se posicionou foi a Anistia Internacional, dentro de um grupo de 30 instituições, falando desse fracasso desse tipo de política de segurança pública. Né? Nós vemos isso tudo porque é um risco mesmo. Eu fui muito incisivo, acho que até me exaltei um pouco falando aqui assim, mas é importante deixar muito claro, nós não podemos assumir o fracasso do Estado, né, como se nós não devemos assumir
um sintoma que é o crescimento da violência e desses grupos como um fracasso do Estado. E aqui, Fred, só queria te fazer uma pergunta da Helena. A Helena está perguntando aqui por que é tão difícil controlar a entrada de armamento ilegal e se existe... Porque, né, existem, segundo ela, pesquisas que demonstram qual é o percentual de armamento desviado. Ela querendo saber sobre essa questão de como controlar essa questão do armamento. Olha, existe um órgão das Nações Unidas específico para o controle de contrabando e tráfico internacional de armamentos. Olha, é uma indústria bilionária, né, e ela se alimenta de rotas que são compartilhadas com o tráfico de drogas e o tráfico de seres humanos, né? Há várias organizações que utilizam o desvio desses armamentos, sim, geralmente em zonas de conflito, para alimentar o crime organizado ou levantes em diversos países. É muito difícil porque essas organizações, elas são extremamente porosas, elas estão presentes no mundo inteiro, certo? Elas não são tão visíveis assim para o combate, mas elas deixam rastros. Os rastros, em geral, são as movimentações financeiras, a necessidade da identificação de estoques. Normalmente esses estoques ficam em países com legislação mais frágil, né? São legislações que têm maior capacidade de... estou falando assim, mais frágil, é o seguinte, são legislações que não coíbem de forma clara e tem normalmente uma certa tolerância para que isso passe da área civil para militar sem dificuldade. Como eu estava falando, exatamente aqueles famosos estados falidos, né? Existem países avançados que têm, mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde há uma certa tolerância, ou uma tolerância muito grande até com relação ao uso de armamentos pela população, você também tem estruturas institucionais para esse controle. É claro que há uma consequência, há um aumento de violência muito grande, né? Um número grande de mortes no país, mas há instituições para coibir. Agora, em outros países, normalmente, Norte da África, Oriente Médio, a África subsaariana, Sul da Ásia, você tem outros países onde há uma certa tolerância e que isso acaba servindo de santuários para esses depósitos e muitos desses setores acabam lucrando com esse mercado. Então, eu no momento eu não tenho o valor exato aqui, né, mas eu posso pesquisar e depois a gente coloca aqui para essa informação.